Pássaro da noite. Quando eu era criança, passava minhas férias no sítio da minha avó, no interior de Minas Gerais. A vida na cidade era tumultuada, mas no sítio, a paz reinava. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Eu e meus primos sempre brincávamos até o sol se pôr, explorando cada canto da propriedade. Mas havia um lugar que ninguém ousava chegar perto, o velho galpão abandonado no fundo do terreno. Minha avó sempre dizia para não nos aproximarmos de lá, mas nunca explicava o porquê. Uma tarde, a curiosidade falou mais alto. Eu e meu primo Pedro resolvemos explorar o galpão. A madeira velha rangia sob nossos pés, e o ar lá dentro era pesado, cheio de poeira e umidade. Quando abrimos a porta, fomos recebidos por um silêncio assustador. No centro do galpão, havia uma velha cadeira de balanço e, ao lado dela, uma jaula grande o suficiente para prender uma pessoa. Pedro olhou para mim com os olhos arregalados, e antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ouvimos um som estranho, como o bater de asas enormes. Saímos correndo de lá e nunca mais voltamos. No jantar, tentei perguntar à minha avó sobre o galpão, mas ela apenas murmurou algo sobre não ser um lugar seguro para crianças. Aquela noite, não consegui dormir direito. Os sons da natureza eram abafados por algo que parecia estar se aproximando. A cada farfalhar das folhas, eu sentia meu coração acelerar. De repente, ouvi um som agudo, como um grito distante. Na manhã seguinte, minha avó estava mais séria do que de costume. Ela nos contou sobre o pássaro da noite, uma criatura que, segundo ela, levava crianças que se aventuravam onde não deviam. Segundo a lenda, o pássaro era enorme, com asas tão grandes que podiam cobrir a lua. Sua existência era um segredo guardado pelas famílias antigas da região, e todos sabiam que não se devia provocá-lo. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like. Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro, O Vilarejo, de Rafael Montes. Este livro de terror tem 11.400 avaliações positivas na Amazon, vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Pedro era o primo mais velho, o corajoso do grupo, sempre desafiando os limites e se aventurando onde ninguém mais tinha coragem. Ele tinha 12 anos, cabelos escuros e olhos brilhantes que refletiam sua curiosidade insaciável. Cresceu ouvindo as histórias assustadoras de nossa avó, mas ao contrário de mim, ele nunca mostrava medo. Pedro sempre dizia que as lendas eram apenas histórias para assustar crianças, e ele estava determinado a provar isso. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Pedro decidiu que iria desmascarar a lenda do pássaro da noite. Ele me acordou e disse que ia até o galpão. Tentei dissuadi-lo, lembrando das marcas de garras e dos sons assustadores, mas ele apenas riu, chamando-me de medroso. Enquanto ele se afastava com uma lanterna na mão, senti um frio na espinha. Esperei por ele na janela do meu quarto, vendo a luz da lanterna sumir na escuridão. O tempo passou e a angústia cresceu. Quando os primeiros raios de sol apareceram, Pedro ainda não tinha voltado. Minha avó acordou preocupada, e meu tio organizou uma busca. Quando chegamos ao galpão, a porta estava aberta e havia sinais de uma luta. A jaula estava vazia, mas as marcas de garras estavam por toda a parte. De repente, ouvimos o som do bater de asas enormes, tão forte que fazia o chão tremer. Olhei para o céu e vi uma sombra passar sobre a lua. Sentimos um frio intenso e, então, tudo ficou em silêncio. Pedro nunca foi encontrado. Minha família acreditava que ele tinha se perdido na mata, mas eu sabia a verdade. O pássaro da noite o havia levado. Nunca encontramos Pedro. Minha família acreditava que ele tinha se perdido na mata e decidido ir embora, mas eu sabia a verdade. O pássaro da noite o havia levado. Voltei ao sítio muitas vezes depois disso, mas nunca mais me aproximei do galpão. A cada visita, eu sentia a presença daquele pássaro, como se estivesse me observando, esperando pelo momento certo. A lenda do pássaro da noite se espalhou pela região, e ninguém mais ousava desafiar suas regras.
Hoje, quando conto essa história, muitos duvidam. Mas para mim, não há dúvida. O medo é real, e o pássaro da noite ainda está lá fora, esperando por aqueles que não acreditam nas antigas lendas. Anos se passaram e eu já não era mais uma criança. Tornei-me adulto e decidi investigar mais a fundo a lenda do pássaro da noite. Conversei com os anciãos da região, que me contaram histórias assustadoras de crianças desaparecidas e encontros misteriosos. Descobri que a lenda era muito mais antiga do que eu imaginava, remontando aos tempos dos primeiros colonos. Um dia, voltei ao sítio, determinado a encontrar respostas. Com uma câmera e uma lanterna, entrei no velho galpão. O lugar parecia diferente, mais sombrio do que eu lembrava. De repente, encontrei um velho diário, escondido debaixo da cadeira de balanço. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas ainda legíveis. O diário pertencia a um antigo morador da região e descrevia encontros aterrorizantes com o pássaro da noite. Segundo o autor, a criatura era um espírito vingativo, amaldiçoado por um antigo xamã indígena, que punia aqueles que desrespeitavam a terra. A jaula no galpão era usada para prender crianças que o pássaro julgava culpadas, levando-as para um destino desconhecido. Enquanto lia o diário, ouvi o familiar bater de asas. O medo tomou conta de mim, mas continuei a leitura. O autor mencionava um ritual que poderia apaziguar o espírito, algo que nunca fora tentado antes. Determinado a acabar com a maldição, decidi realizar o ritual. Na noite seguinte, com o coração na garganta, segui as instruções do diário. Acendi velas, preparei oferendas e recitei as palavras antigas. O ar ao meu redor ficou pesado, e o som das asas se aproximou. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente e vi a sombra do pássaro da noite, imensa e ameaçadora. Fechei os olhos e continuei o ritual, sentindo medo quase me paralisar. Quando terminei, o som das asas cessou, e uma paz estranha tomou conta do lugar. Abri os olhos e vi que a sombra havia desaparecido. Desde aquela noite, nunca mais ouvimos falar do pássaro da noite. O galpão foi demolido, e o sítio voltou a ser um lugar de paz e alegria. Minha família finalmente pôde seguir em frente, embora a memória de Pedro nunca tenha sido esquecida. Anos se passaram, mas a história de Pedro e o pássaro da noite ainda assombrava meus pensamentos. Decidi voltar ao sítio para tentar entender o que realmente aconteceu naquela noite. Armado com a coragem que Pedro sempre demonstrou, segui as instruções do diário antigo e realizei o ritual para apaziguar o espírito do pássaro. Na noite do ritual, enquanto recitava as palavras antigas, senti uma presença familiar. O som das asas cessou e, em meio ao silêncio, ouvi uma voz chamando meu nome. Virei-me e, para minha surpresa, lá estava Pedro, com a mesma idade em que desapareceu. Ele estava confuso, mas ileso, como se o tempo não tivesse passado para ele. Pedro contou que, no momento em que foi levado, ele se viu em um lugar estranho, como uma dimensão paralela, onde o tempo não existia. O pássaro da noite o mantinha preso, mas nunca lhe fez mal. Quando realizei o ritual, de alguma forma, consegui libertá-lo. A presença de Pedro trouxe alegria e alívio à nossa família. Embora ele ainda tivesse a mesma idade de quando desapareceu, parecia ter uma sabedoria além de seus anos. Conto essa história como um aviso. Algumas lendas são baseadas em verdades que não compreendemos completamente. O medo pode ser uma ferramenta poderosa, mas também pode ser superado. A coragem de Pedro e nossa determinação em desvendar o mistério do pássaro da noite nos trouxe de volta alguém que pensávamos ter perdido para sempre. Espero que meu relato sirva para lembrar que, às vezes, o desconhecido deve ser respeitado e que a coragem pode surgir mesmo nas circunstâncias mais aterrorizantes. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre-se de deixar o like e um comentário, porque isso me incentiva a trazer mais contos de terror assustadores para você. Continue comigo em mais histórias assombradas. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.